Olá, prezados amigos e amigas do nosso apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Dando continuação à nossa jornada de estudo sobre ciência e fé, hoje estaremos fazendo citações, algumas citações sobre o que dizem os cientistas sobre fé e ciência. Tá? E, para começar, eu convido você que está me assistindo a juntos fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Para começar, nada é mais falso do que a afirmação de que os cientistas não acreditam em Deus. Só os desinformados ou pessoas de má fé podem dizer isso. Com segundas intenções, muitos querem dar a entender que todas, as pessoas inteligentes e esclarecidas não aderem aos mitos religiosos e que os cientistas, homens especiais, concluíram pela ciência que Deus não existe. Quem acredita em Deus seria um politicamente não correto. Quem pensa assim, na verdade, vai estar cometendo um grave engano. Isso vamos provar hoje aqui com algumas citações de alguns cientistas, tá? Para começar, aqui gostaria de citar Charles Darwin, que é famoso autor da teoria da evolução. Ele diz o seguinte: nunca neguei a existência de Deus. Creio que a teoria da evolução é plenamente conciliável com a fé em Deus, impossibilidade de provar e compreender que o grandioso e imenso universo, assim como o homem, tiveram origem por acaso, parece-me ser o argumento principal para a existência de Deus. Um outro cientista chamado Wernher von Braun, ele foi alemão, domiciliado nos Estados Unidos, físico e pesquisador da energia atômica. Ele disse o seguinte: não se pode de maneira nenhuma justificar a opinião, de vez em quando formulada, de que na época das viagens espaciais temos conhecimentos da natureza tais que já não precisamos de crer em Deus. Somente uma renovada fé em Deus pode provocar a mudança que salve da catástrofe o nosso mundo. Ciência e religião são, pois, irmãs e não polos antitéticos. Pois bem, ou seja, não tecnologia. A tecnologia, ela não nos permite dizer que não creio mais em Deus, não preciso de Deus, porque este é o ponto. Porque muitos desenvolvem a ciência e se acham um Deus. Ciência e religião, na verdade, são irmãs e devem andar de mãos dadas, como já dizia um frade daqui da diocese. Ele disse isso para mim, de que a ciência e a religião são irmãs e que devem andar de mãos dadas. Essa citação vale muito também para os estudantes, principalmente de física, matemática, química e também, por que não, das ciências humanas. Quem desenvolveu, na verdade, a filosofia no mundo foi a Igreja Católica, mas aquela filosofia, o fundo cristão, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, etc. A Igreja Católica, para vocês que não sabem, ela tem o observatório espacial mais antigo do mundo e atualíssimo, certo? Muito bem. Agora vamos falar de um outro cientista, muitos acredito que de vocês conhecem. É o Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, Pois é. No campo da física, com mais de 2.000 patentes, esse homem foi quem inventou a lâmpada elétrica, E ele disse o seguinte:
Tenho enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. Né? Pois é, porque toda a obra da criação é feita em cima de leis, não é verdade? Né? Agora eu gostaria de citar para vocês uma do campo da psicologia, né? O Dr. Carl Gustav Jung, né? Suíço. Ele foi um dos fundadores da psicanálise, discípulo de Freud, né? Deixando claro aqui que Freud ele era ateu, tá? O Dr. Jung era um homem religioso, né? E ele disse o seguinte: entre todos os meus pacientes, na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por ter perdido aquilo que uma religião viva sempre deu a seus adeptos. E nenhum se curou sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Vejam bem, os mais pacientes dele, acima de 35 anos, né, o problema de todos eles era de fundo religioso. Né? E o seu problema, a sua enfermidade, só foi resolvida quando ele se voltou para a religião. Isso mostra o quê, meus queridos irmãos e irmãs? Que o ser humano não é só matéria, mas sim corpo e alma. Não basta tratar do corpo, mas sim tem que tratar da alma. As doenças modernas de hoje, muito mais do que doenças do corpo, são doenças da alma. Né? Como, por exemplo, a depressão, né? Que é uma das doenças que é mais conhecidas hoje, mais desafiadoras também para a ciência, né? Para a ciência moderna. É, na verdade, a alma que está sofrendo. Né? E isso porque falta para a alma um sentido. E o que dá esse sentido é a religião. Tá certo? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Né? Na próxima semana nós vamos estar falando sobre... Aí nós vamos entrar... Vocês vão conhecer e entender melhor sobre os padres e monges cientistas. Tá? Bem interessante esse nosso assunto referente a essa nossa jornada de estudo, né, referente a esse tema, tá certo? Bem, eu gostaria de lembrar também da participação dos nossos amigos e amigas nas enquetes, nas nossas campanhas, tá certo? É importante a participação de todos vocês. Se você tiver alguma pergunta sobre este assunto, peço que envie a sua pergunta para o e-mail do nosso Apostolado de Defesa Católica, tá? Para o nosso Facebook ou agora também para o nosso WhatsApp. Tá? Devo lembrar também a vocês que todas essas citações que eu fiz, e tem muitas outras, tá? Mas eu só quis fazer algumas. Todas elas vocês encontram na internet, ok? Gostaria agora de convidá-las a fazer junto comigo a nossa oração final. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Faz que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe, que os anjos nos protejam e salve Maria.